Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, para mim, é uma grande honra quando nós sentamos juntos para conversar sobre a palavra de Deus. E temos de Deus grandes e preciosas promessas a respeito de nossas vidas como filhos e filhas de Deus, como eleitos e preordenados desde antes da fundação do mundo, para ocuparmos o nosso lugar em Cristo. Nós temos de Deus preciosas promessas, que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja, e Umbanda prega uma importante mensagem intitulada Assim como fui com Moisés, assim serei contigo, para afirmar esse ponto de que Deus, Ele permanecerá com seus filhos, permanecerá com seus eleitos, porque Deus tem um pacto conosco, e esse pacto é estabelecido pelo sangue derramado na cruz do Calvário, mas antes disso, pela predestinação e eleição, que foi Ele, e não nós, que nos fez ovelhas do seu pasto. E uma vez que nós nascemos de novo, Ele nos coloca assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar primeiro a autoridade que a igreja tem, segundo, para mostrar que a igreja está acima de toda potestade, acima de todo poder, acima de toda lei humana, acima de todas as forças humanas, todas as forças malignas. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, todas as coisas debaixo dos nossos pés. Então, quando Umbanda pregou essa mensagem, a lição principal nas primeiras páginas, veja, que quando Deus chama um homem para fazer qualquer coisa, para fazer algo, veja, quando Ele tem essa pessoa em seus planos, veja, Ele tem que fazer aquilo, simplesmente terá que fazê-lo, não importam as falhas, não importam os fracassos. A exemplo de Moisés, por isso Ele diz para Josué e diz para cada um de nós. Veja, Moisés, o profeta, legislador, que deixou a palavra, logo veio Josué, agora o seu sucessor, que introduziria o povo na terra da promessa. E disse Umbanda, como foi um consolo para Josué, quando ele ouviu essa promessa. Josué capítulo 1, verso 5. Veja, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Veja, ele tinha sido um fiel servo de Moisés junto com Calebe. Ele esteve ao lado de Moisés por todo o trajeto da sua comissão. Então ele percebeu que Deus não muda sua promessa e Deus não muda seu pacto. Ele pôde também perceber que o fracasso humano não muda os planos de Deus sobre aquele homem que foi chamado, que foi preordenado. Veja, isso aplicando-se a mim e a ti como irmãos, como simples irmãos na congregação, uma vez que somos eleitos e predestinados, nossos fracassos não significam nada. Deus não mudará seu pacto acerca de nada. O importante não é a nossa perfeição como seres humanos, pessoas que não falham, pessoas que não cometem pecados. Não. O importante é a fidelidade de Deus com respeito à sua promessa, ao seu decreto, aos que são chamados segundo o seu decreto. E lembrando do que nós temos lá no livro de Esther, o decreto do rei não pode ser anulado. Então, a soberania de Deus é a primeira coisa que nós temos que compreender, que quando Deus escolheu Moisés, Ele o escolheu, não porque Moisés não falhou, ou porque Moisés era um homem perfeito, mas Deus o escolheu desde antes da fundação do mundo. Isso fica estabelecido. Então o chamado é uma decisão divina, não é humana. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele quem nos escolheu. Veja, não é o que nós achamos melhor, mas é o que Deus diz. Veja o que está no parágrafo 23 da mensagem,
como foi com Moisés. Então, isso nos ensina de novo, veja que lição maravilhosa, que não podemos tomar o que nós pensamos que seja melhor, ou o que o homem pensa que seja melhor. Temos que tomar o caminho que Deus tem dito que é o melhor. Portanto, o caminho que Deus... O caminho é seguir a palavra do Senhor, que sempre é o melhor. Veja, o fracasso humano não impede o propósito divino. Veja, Moisés, ele tentou agir, quando ele tinha 40 anos, segundo suas próprias ideias. Mas veja, as suas ideias falharam, o seu fracasso foi enorme, catastrófico, mas Deus não mudou seu plano acerca de Moisés. Ele foi lá para o deserto, ele esqueceu praticamente, perdeu o sentimento pelo seu povo, parece que ele tinha esquecido a sua comissão e o seu chamado, foi viver tranquilamente como um pastor de ovelhas. Se acomodou lá. Mas veja, Deus tinha um pacto, e Deus lembrou-se do seu pacto. Veja o que diz o Mombrana. Mas um dia, Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus se lembrou que ele tinha um pacto com aquele povo, não simplesmente isso, mas ele se lembrou também que tinha um servo, a quem ele tinha chamado e tinha escolhido. Ele tinha um pacto com aquele servo, e Deus nunca mudará o seu pacto, nem mudará seus desejos, nem mudará nada. Deus sempre cumprirá suas promessas. Ainda que Moisés houvesse falhado e tivesse feito o que era errado, ainda assim Deus cumpriu o seu pacto. Quando Deus chama um homem para fazer algo, ele tem que fazer aquilo. Simplesmente ele terá que fazer. Veja, Deus lembrou-se do seu pacto. Veja, Romanos 11, 29. Porque os dons e as chamadas são sem arrependimento. Mesmo que eu me fale, Deus não muda a sua chamada. Então Deus permanece com o homem, com o crente, com o irmão, com a irmã, que ele tem predestinado e preordenado. Deus nunca abandona a pessoa que ele chamou. Uma Bruna dá o exemplo daquele jovem que foi fazer um teste lá numa companhia, e eles tinham que fazer uma prova escrita e feita a lápis, com uma borracha na ponta, para poder corrigir alguma coisa. E o inspetor passou durante a prova e percebeu que um rapaz não tinha borracha no lápis. O inspetor perguntou-lhe: por que você não usa borracha? Disse o jovem rapaz orgulhoso e arrogante: porque eu não erro. O inspetor nessa hora pegou a folha e disse: você está reprovado. Ele perguntou: por quê? Porque somente quem não faz nada é que não erra. Então um bom soldado, ele vai cair, mas ele seguirá lutando novamente. Veja, o cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus. Porque 7 vezes cairá o justo, diz Provérbios, mas ele se levantará. Então essa mesma promessa é para mim e para ti, hoje, meu irmão e minha irmã. Vamos lembrar de Pedro, que terrivelmente negou a Jesus 3 vezes. Mas Jesus não o desprezou. Ele era um dos 12 apóstolos. Um dia Jesus o levou para um passeio e perguntou-lhe 3 vezes: tu me amas, Pedro? E Deus o restaurou, dizendo: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus te abençoe e até a próxima. Pense nisso, não se desanime, olhe para cima. Não é o que você pode fazer, é o que Ele já fez por você. Ele não vai te abandonar se você é um predestinado e um eleito. Deus te guarde, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.